Um fato vem chamando a atenção dos policiais que investigam o assassinato do governador do Acre. Os assassinos vieram diretamente para o 7º andar do prédio, como que se alguém já tivesse dito a eles que o governador estava hospedado ali. Nesse corredor, aqui está o corredor do delator. No 704 estava hospedado o governador. No 706, o seu chefe da Casa Civil, Luiz Carlos Pittico. No apartamento, aqui no fundo, aí uma curiosidade, e muito pouca gente observou este fato. Existe o apartamento 702. Pela posição desses apartamentos, a cabeceira da cama do 702 fica aproximadamente a uns 30, 40 centímetros da cabeceira da cama do 704. A polícia mesmo revelou que o governador recebeu o primeiro tiro na cabeça, ou seja, essa bala disparada foi detonada a apenas 30 centímetros da cama do apartamento 702, onde estava hospedado um engenheiro da empresa Odebrecht. Pois bem, o engenheiro nada ouviu, segundo as suas declarações à polícia. Não ouviu estampido nenhum. No entanto, nós vamos acompanhar agora o trajeto. Cerca de 14 metros neste mesmo corredor, aqui estava hospedado o americano, no 714. E com toda essa distância, o americano ouviu os 2 disparos. É um caso que fica a ser esclarecido pela polícia. Um outro detalhe: a porta não abre sem que seja usada uma chave especial. Mesmo assim, esse detalhe é muito importante. Esta chave, que fica de posse da camareira, caso o dispositivo aqui de dentro esteja travado, com essa lingueta para fora, mesmo com a chave mestra que fica em poder da camareira, a porta não se abre, ela fica travada. De duas uma: ou alguém abriu esta porta pelo lado de dentro, ou ela não havia sido fechada, o que confunde ainda mais, porque é muito difícil que um governador venha se hospedar em um hotel e não feche a porta quando vai dormir. Um outro fato que chama muito a atenção da polícia é de que forma os assassinos entraram no hotel. Eles podem ter entrado por esta porta de incêndio, que, segundo a polícia, estava aberta. A polícia adiantou muito pouco nas investigações. No 704, morreu assassinado o governador. O seu chefe de gabinete estava a pouco mais de 3 metros, não ouviu nada. Pior ainda, o engenheiro do Odebrecht estava a 30 centímetros de distância, onde o governador levou o tiro, também não ouviu nada. 14 metros depois, lá no fundo do corredor, do lado direito estava o americano que foi assaltado. E ele ouviu tudo. Tá tudo muito estranho. Nós vamos dar sequência a essa série de reportagens dentro do Aqui e Agora, amanhã. João Leite Neto, Aqui Agora. A hipótese de latrocínio não é aceita pela maioria da população, Adriano. Eu acho que tem alguma coisa atrás disso. E por que só matou o governador e não o americano que ele entrou no quarto americano? As muitas dúvidas que ainda persistem no assassinato do governador do Acre, Edmundo Pinto, trouxe a equipe do Aqui Agora até Rio Branco. Nós estamos agora no Acre, 5.000 quilômetros de distância de São Paulo. Muita coisa está relacionada a esse famoso canal da maternidade. Um contrato para a reurbanização e a drenagem do canal da maternidade teria provocado aqui no Acre uma situação que muitas pessoas envolvidas e interessadas quiseram eliminar o governador. Além do mais, fatos estranhos aconteceram poucos dias antes da morte de Edmundo Pinto. Um incêndio que dizem ser criminoso da Assembleia Legislativa. Nós vamos até lá, vamos mostrar, ponto por ponto, todas essas coincidências que o povo do Acre não admite. O contrato com a firma Odebrecht foi considerado por muitos políticos aqui do Acre como um contrato abusivo, porque ele estava superfaturado, o preço muito alto dessa obra. E o assunto que se comentava aqui no Acre era este. Pois bem, coincidentemente, cerca de 15, 20 dias antes da morte do governador, o prédio da Assembleia Legislativa pegou fogo. Um incêndio até agora considerado misterioso, nem o laudo saiu ainda. Muitos dizem que foi um incêndio criminoso. Muita coisa queimou.
muitos documentos importantes desapareceram, inclusive da CPI que estava sendo feita aqui na Assembleia para se tirar alguma informação com relação a esse famoso contrato. A CPI, segundo alguns deputados, chegou a fazer várias gravações e, coincidentemente, essas gravações estão aqui, queimadas. A partir daí, outras investigações foram feitas. E no desenrolar dessas investigações, o governador Edmundo Pinto ameaçava romper esse contrato por questão de superfaturamento. Ele começava a perceber que havia corrupção nesse meio. E foi nesse íntere que ele foi a Brasília, em seguida a São Paulo e nunca mais voltou para o Acre. Nas praças, nas ruas, em todo lugar, o que se comenta, logicamente, é a morte do governador. As pessoas continuam não acreditando na hipótese do latrocínio. Ninguém vai aceitar essa hipótese de latrocínio, não. Mesmo porque, pelas evidências que existem, né? E algumas questões que não estão devidamente esclarecidas ainda pela Polícia de São Paulo. Nós não acreditamos que isso seja latrocínio de maneira alguma. Nós sabemos que foi, sim, crime encomendado. O meu coração nunca me enganou. Quem matou Edmundo Pinto se encontra na capital do Acre. Ninguém vai aceitar essa hipótese de latrocínio, não. Se o povo do Acre teima em não acreditar na versão da polícia paulista com relação ao assassinato do governador, a família, muito menos. Nós já estamos aqui na residência oficial do governo do Acre. Nós vamos entrar e a família toda está reunida nesse instante. E nós estamos sendo praticamente os portadores de uma notícia que nós vamos transmitir à viúva do governador Edmundo Pinto e seus filhos, principalmente, da conclusão que chegou a Polícia de São Paulo já em caráter praticamente oficial, dando o caso como concluído por latrocínio e o governador, segundo a versão da Polícia Paulista, teria sido assassinado por ladrões. Dona Fátima, a senhora concorda com essa versão da Polícia Paulista? Não, porque desde o princípio eu não concordo. Desde o princípio eu disse, não acredito que seja latrocínio. A senhora acredita na hipótese de um crime político, de um crime de vingança, de um crime mandado, encomendado, alguma coisa assim? Pode ser, porque se eu não acredito em crime que seja latrocínio, então pode ser um crime encomendado, um crime político, porque havia muito envolvimentos de empresas, de empresários, sobre o canal da maternidade e outros processos que poderia ouvir. Eu não acredito em latrocínio. Se eu não acredito em latrocínio, é outro crime. Eu, como mãe, como esposa, viúva, como cidadã de Rio Branco, acreana, eu peço ao governo federal, às autoridades federais, que não deixe de maneira alguma ficar como isso, porque não foi latrocínio. Por que a senhora não acredita no latrocínio? Primeiro que meu esposo nunca esqueceu de deixar uma porta aberta. E não era nesse dia que ele ia deixar. Deve ter sido uma pessoa muito amiga, muito conhecida para ele abrir a porta. Resta a polícia descobrir quem foi essa pessoa. A senhora tem alguns pontos que a senhora contesta nesse trabalho todo? Eu acho o laudo da perícia um pouco estranho. A perícia do tiro, como foi dado, porque a versão na televisão é uma e a perícia é outra. Do primeiro tiro, como diz. E também por que as pessoas lá, os chefes de segurança, a equipe de polícia lá, não ouviram os hóspedes que estavam no 7º andar. Ouviram no dia uma questão emocional deles e depois não voltaram a convocá-los para ouvir novamente. Por que não fizeram isso? O capitão Marcos não fechou a porta dele estava aberta. O Luiz Carlos, chefe da Casa Civil, também não fechou a porta. Como é que ele sai do 714, passa pelo capitão Marcos, pelo chefe da Casa Civil e vai ao apartamento 704? Se os dois estavam abertos e do meu marido estava fechado. O que a família pretende fazer a partir de agora? Eu vou pedir, juntamente com o governador agora, que ele junte a classe política, que ele vá ao governador Fleury, que ele peça, juntamente com os nossos senadores, vá ao governador, o presidente Collor, porque há vários dias que eu peço, não é agora. Já telefonei para ele 4, 5 vezes. A senhora foi atendida? Não.
Correu um boato na cidade de que ele teria sofrido também nesse ínterim um atentado. Houve vamos dizer, uma filmagem aqui, junto com o Wagner Montes na época, e surgiu a história que ele teria sido atentado. E eu não me preocupei no momento porque aquilo não me era possível que acontecesse de maneira alguma. Eu não acreditava naquela hipótese. E foi uma versão errada, mas talvez tivesse sido um aviso. O secretário de Segurança Pública de São Paulo disse que deseja ainda conversar com a senhora, porque, segundo ele, a senhora teria várias fitas e vários documentos a serem entregues. A senhora deixou de levar algum documento para esclarecer a morte do seu marido? Não, ele já sabe o conteúdo, ele não viu as fitas, mas ele sabe o conteúdo que existe nessas fitas, como ele sabe também o que tem nos papéis. Ele tem que dizer pra gente como que ele chegou a essas 4 pessoas, como que essas pessoas conseguiram chegar ao apartamento, como que essas pessoas foram roubar o meu marido, matar o meu marido e não levaram nada. Como que ele explica isso? Um outro fato que a gente apurou aqui, e que é muito importante, inclusive à guisa de informação para a Polícia Paulista, é com relação à famosa chave. A chave mestra do hotel não abre a porta, que já foi exaustivamente comprovado, se ela estiver fechada por dentro. O capitão ajudante de ordens do governador, o capitão Marcos, afirma categoricamente que ouviu quando o governador, quando fechou a porta, ele framelou. Ele ouviu e ele deu um depoimento dele que está lá na Polícia Federal. Agora eu peço para o presidente, precisou ele morrer para a população, para o Acre ser conhecido no Brasil? Então por que ele agora não toma as providências? Precisou ele ir lá, lutar, botar a bandeira do Acre e se vestir lá presente, lutar por aquilo, pelos ideais que ele tinha aqui no Acre? Então por que o presidente Collor agora não põe a Polícia Federal, não põe no caso? É esse o apelo que eu faço para ele. Se ele não me ouviu pelo telefone, que ele me escute ao menos pela televisão. Muito embora a Polícia de São Paulo tenha dado como encerrado oficialmente este caso como esclarecido, na condição de latrocínio, como se pode observar, a família não aceita essa hipótese. A população acriana, e longamente nós estivemos por aqui levantando, também não aceita. Fica então o apelo da família, dos filhos, da esposa, ao governo federal. Uma reinvestigação através dos órgãos competentes. Precisou ele morrer para a população, para o Acre ser conhecido no Brasil? João Leite Neto, aqui e agora. Edilson, por que essa versão de que foi um crime político? Porque é verdade, né? A verdade sendo dita agora, porque eu não dei que foi uma simulação já o meu depoimento. Eu tinha que segurar como latrocínio, como para assaltar, e depois sugeriu a morte de uma reação da pessoa. Mas a verdade não é essa. Pois é, o governador estava no 7º andar. Causou estranheza, até nós fizemos uma reconstituição na época, Edilson, que nós tínhamos essa tese de crime político, que vocês tivessem entrado naquele edifício 5 estrelas, naquele hotel 5 estrelas, e fossem direto ao 7º andar. Vocês já tinham uma indicação que o governador estava ali? Já tinha indicação e como já tinha todas as chaves da entrada, né? No portão de alumínio, da porta de vidro do salão de beleza, da recepção. Então o resto das portas está tudo aberto. Nós já tinha a chave do 7º andar também. Edilson, vocês entraram ali pelo cabeleireiro. Pela porta. Depois vocês pularam. Não pulamos nada. Vocês subiram, passaram, como diz a polícia, passaram por aquele telhado de vidro enorme? Não passamos pelo telhado de vidro. Por onde vocês passaram? Sim, uma chave é a porta de alumínio que dá acesso à rua. Isso. A segunda chave é do cabeleireiro. Isso. A gente abriu a porta do cabeleireiro, passamos. Abrimos a segunda porta de vidro, que é do cabeleireiro, são 3 chaves agora. Depois passamos pela piscina, não pulamos nada. Fomos até o salão de convenção, abrimos com a chave que estava na nossa mão. Aí depois de lá as portas estão tudo abertas já. Quer dizer que aquela versão que nós mostramos e fizemos até uma reconstituição dizendo que a versão da polícia de que eles entraram pelo cabeleireiro e passaram pela cobertura da polícia, nós tínhamos razão. Não procede e ele acaba de confirmar. Vamos supor que o ladrão ou ladrões tivessem conseguido esse acesso. Vamos lá. Deste ponto, segundo ainda a versão policial, eles teriam galgado mais esse muro, tendo acesso a esta parte aqui. Muito bem. Daqui até que é fácil. Até aqui é fácil. Vamos chegando até aqui. Daqui para diante é que cai a versão policial.
porque eles só teriam acesso à escada de incêndio para chegarem ao 7º andar usando este telhado. Ocorre que esse telhado é de vidro. Eles não andaram naquele telhado de vidro, mesmo porque aquele telhado de vidro não suportaria o seu peso, por exemplo, que é um rapaz forte, de complexão física avantajada. O telhado de vidro quebraria e eles cairiam dentro da piscina. Eles tinham a chave da parte de baixo do cabeleireiro, e agora esse esclarecimento é importante, e tinham a chave também da piscina. Da piscina e do salão de convenção. E do salão de convenções. Quer dizer, foram oferecidas todas as facilidades e todas as chaves para que eles pudessem ter acesso ao quarto do governador. As pessoas que estavam naquele andar já estavam sabendo o que ia acontecer. Poderia até derrubar o prédio que eles não iam escutar nada, né? Edilson, de um lado do apartamento do governador estava um engenheiro da Dobretti, da empresa construtora Dobretti. Do outro lado estava o Pittman, que era o chefe de gabinete do governador. E logo em seguida o capitão Wiseman, que era o ajudante de ordens do governador. Essa gente toda não ouviu os 2 tiros? Eles estavam conscientes do que ia acontecer. Como eu falei, ela poderia derrubar o prédio e eles não iam escutar nada, porque teve muito barulho, teve tudo, mas a mesma coisa é não ter nada. Eles já receberam por isso, para não escutar nada. Acabo de fazer 2 disparos no quarto ao lado. Foi possível ouvir? Vocês ouviram? Nitidamente? Ouvimos. Ouviram? 2 disparos. Nós temos 2 pessoas, além do Fernando Martins, nosso câmera, também o nosso assistente. Ambas as pessoas ouviram perfeitamente bem os 2 disparos que eu provoquei no quarto ao lado, da mesma forma como aconteceu quando foi assassinado o governador. $200 mil, Aguilar? $200 mil para o Gilson, que ele ia matar a pessoa, e $80 mil da minha pessoa para acompanhar o Gilson. Você, num determinado momento, logo depois da prisão do Gilson, você entrou em desespero. Claro, você é primário, você nunca passou por uma... Não, nunca passei. Nunca teve preso? Não, nunca. Não teve nem passagem FEBEM, nem nada. Gilson, veja bem, quer dizer que fazia parte do acordo, além do dinheiro, a certeza de você que ficaria apenas 2, 3 anos e sairia. Depois de ter terminado tudo, abafado, a imprensa esquecesse nós aqui, nós iríamos ganhar nossa liberdade e desfrutar do dinheiro lá fora. Isso fazia parte do plano? Fazia. Você chegou a saber alguma coisa com relação à vida do governador? Não cheguei. Só a única coisa que eu sabia, porque eu não sabia que era um governador que ia morrer. Eu sabia que era um político, esse político estava envolvido com... Acho que era uma construtora que ele falava pra mim, uma firma, alguma coisa assim. Eu perguntei, mas já que é político, ele está nativo ou não, como que essa pessoa tem muito conhecimento? Ele falou para mim, não, essa pessoa não tem nenhum conhecimento nenhum. Essa pessoa não... sempre participou, mas nunca ganhou de eleição, essas coisas. Então tudo bem. Mas vai ter segurança dessa pessoa, alguma coisa assim? Não se preocupa com segurança, porque elas já estão conscientes de tudo o que vai acontecer. Tá? Esse elemento que fez o contato com vocês, que contratou vocês para esse serviço, você sabe de onde ele é? Se é de São Paulo, se é do Acre, de onde é? Olha, como eu estava conversando com ele, sempre foi debatendo, abrindo as coisas que tinha que fazer, né, para mim fazer o que tinha que ser feito. Então, eu nunca entrei em contato direto com essas pessoas por próprio dele. Eu perguntava, mas eu quero entrar em contato, quero saber de alguma coisa que está acontecendo, quem está envolvido. Eu falei, não, pelo nosso próprio bem, pelo meu bem, pelo seu, eu não posso. Eu falei, então, é mentira isso. Eu falei, não, então eu vou dar uma certeza à sua pessoa, que você vai conversar com tal pessoa, né? Aí foi com quem? Eu falei, com um gerente. Aí foi quando eu fui com ele no hotel, né? Mas conversei por telefone. O telefone fica em frente ao hotel. Conversei, ele ligou, conversou com a pessoa, depois eu fiquei conversando com ela, né? Gerente do hotel. Aí ele falou que era o gerente, agora não sei se é o gerente. Então eu comecei a dialogar e perguntando se tinha certeza que eu ia receber meu dinheiro. E ele chegou e comentou pra mim, você tem que fazer tal coisa, né? O Gilson já deu a instrução pra você, mas eu vou repetir. Tá? Você tem que fazer uma simulação de um assalto, assaltar o quarto, acho que era o 712, né? O quarto do americano, e ir direto no 704 e matar a pessoa que estava naquele quarto. Seria esse político. No caso do americano que você colocou, o americano chegou a reagir? O americano não fazia parte disso tudo? Não, o americano não reagiu, nada. Foi tudo uma coisa tipo você amarrar um boneco. Como no governador, ele não reagiu também. Não teve luta, esse negócio não teve nada. Eu só segurei o governador e o Gilson já matou o cara, né? O Gilson que atirou? Foi o Gilson que atirou. Foram 2 tiros? Foram 2 tiros. O primeiro tiro estava dentro do quarto, né? Foi quando ele encostou o revólver na cabeça do governador. Tirou, não atirou, né? Ele tirou o revólver porque eu me afastei. Aí ele pegou, eu tava olhando pra parede, eu vi ele perto de mim. Foi quando eu escutei o segundo tiro, né? E depois subi a notícia, ter notícia que foi no meio do coração, né? Foi a queima-roupa que ele deu o tiro. Aí quando veio esse primeiro tiro, eu saí correndo do quarto, né? Quando eu cheguei na porta de incêndio, quando eu fui abrir, eu escutei o segundo disparo. Onde o americano fala que ele escutou também, é certeza, porque eu também escutei.
mais ou menos uns 20 metros do quarto do governador e a porta dele aberta. Então você veja bem, você ouviu o segundo tiro que o Gilson deu dentro do quarto do governador, no fundo do corredor, porque essa escada de incêndio fica lá no fundo, tá? Veja bem a versão do Edilson como tem certa procedência. Cerca de 20 metros aproximadamente, ele ouviu. E os assessores do governador que estavam no quarto ao lado, a 50 centímetros, não ouviram? Não ouviram porque já estavam certos de não escutar nada, né? Que era para não ouvir mesmo. Não ouvi mesmo. Você podia ter derrubado o prédio que eles não escutar nada lá. Você chegou a conversar ou ver algum deles? Não cheguei a ver nenhum deles. Só o direto no contato só pelo telefone mesmo. Né? Esse telefonema que você deu pro hotel, nessa combinação da morte do governador, foi quando? Um dia antes? Acho que foi na sexta-feira, o dia assim eu não me lembro. Eu sei que ele confirmou que eu fui no sábado buscar as chaves com ele. Eu fui 3 vezes no hotel. Fui no sábado antes buscar as chaves. Acho que um dia da semana, acho que foi quando eu dei o telefonema. E no mesmo dia da semana foi quando o Gilson pegou a confirmação que a pessoa já estava no hotel. Ó, que um dia antes ela estava, mas ela foi gravar uma fita. Não existe fita, nunca existiu. O governador do Acre não prestou nenhum tipo de depoimento. A única coisa que aconteceu com isso aí foi que nós perdemos um dia inteirinho de trabalho com equipes importantes de investigadores na rua, atrás de um negócio que não existia. Desviados da função para achar uma fita que não existia. Um dia antes ela estava, mas ela foi gravar uma fita. E naquele dia mesmo, no sábado, era o certo a gente ir, não podia passar daquele dia. As chaves apresentadas não são as mesmas que vocês usaram? Não, se apresentaram chaves, estão mentindo. Porque a chave foi eu que joguei fora. Estão culpando meu amigo que ele jogado fora, não. Mas foi eu que joguei as chaves. Você sabe o local? Sei o local não tá. Se eu fizer uma diligência, eu busco essas chaves. Apresento e vai ser as originais mesmo que vão lá em caixa em todas as portas. A primeira da porta de alumínio, as duas da porta de vidro, a uma da recepção e a do 7º andar. Não, a porta de alumínio ficou. Quando a gente estava apavorado, fugindo, aquela chave ficou. Tem 4 chaves só, jogado fora. Edilson, nós queremos deixar publicamente claro que nós estamos à sua disposição. Queremos responsabilizar as autoridades de São Paulo pela segurança da sua família, já que você abriu uma série de coisas, está assumindo corajosamente esta posição e teme pela vida da família. É importante que publicamente, através do Aqui Agora, fique claro que qualquer coisa que venha a acontecer à família do Edilson, a responsabilidade caberá às autoridades da segurança do Estado de São Paulo.